E ó, o Flamengo, Piperno, ele se torna o terceiro time na história a chegar às finais de Copa do Brasil e Libertadores no mesmo ano. Só tinham conquistado essa façanha Palmeiras, de 2020, e o Grêmio, de 95. Ou seja, algo também, a gente falava que o Flamengo podia se tornar o primeiro brasileiro na história a conquistar essa tríplice coroa dos principais títulos. Já não vai ser mais, porque o Palmeiras já distanciou muito no brasileiro. Agora, conquistar Libertadores e Copa do Brasil no mesmo ano, sendo que esse Flamengo em 2019 conquistou Libertadores e Brasileiro... Só o Palmeiras. Torna essa geração muito vitoriosa, né? É uma geração que, se ganhar o Mundial, ela tem chance de passar a geração de 80 em termos de títulos? Em títulos, sim, porque aquela geração ganhou o 80, 82, 83 o Campeonato Brasileiro, não tinha ganhou o Copa do Libertadores Brasil. Mundial em 81, Campeonato Carioca em 1981, 82 não, aí tinha 83 Carioca. Vamos nos mas é porque aquela geração não tinha a Copa do Brasil. Não tinha Copa do Brasil. Agora, tem uma coisa que a gente já falou aqui outras vezes, é assim, não surpreende o que está acontecendo esse ano, por quê? Já falamos 1000 vezes que você pegar 2019, 20, 21, dos 9 títulos grandões, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, dos 9 ganharam 8. E o outro ainda foi pro Atlético Paranaense. Que tá aí de novo, hein? Que tá aí de novo, exato. Então, esse é de fato a quarta força. Sim. Que tá brigando sempre, tá chegando Foi vice sempre. da Copa do Brasil. Sul-Americano. Esse vice da tá Copa do entrando. Brasil ano passado. Exatamente. E esse ano, essa conta ela tende a se ampliar, porque o Flamengo é favorito nas duas Copas e o Palmeiras é favorito para ganhar o Brasileiro. Então, no final do ano, a gente pode estar falando de uma série de 12 títulos importantes e Flamengo tem 5, Palmeiras 4. Ó, a gente tá voltando pra rádio. Estamos de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, falando aí sobre essa situação do Flamengo poder ter se tornado o terceiro time brasileiro na história a chegar no mesmo ano na final da Copa do Brasil e da Libertadores. Teve o Palmeiras de 2020 e o Grêmio de 95. É um Flamengo, né, Vamp? Assim como o Bruno também, assim como o Piperno falou do Palmeiras, Flamengo e Palmeiras, eles provavelmente vão ter anos aí de hegemonia ainda. Porque eles são muito mais fortes do que os outros. Você vê, o Flamengo vai para a terceira final de Libertadores em 4 anos, vai para a final de Copa do Brasil, o Palmeiras já está indo aí para o título brasileiro, está se tornando uma hegemonia e ela deve durar por muito tempo. Até a gente pode falar sobre esse assunto já já. O Flamengo está tornando realidade o estádio. O Flamengo quer ter o seu estádio para mais de 100 mil pessoas. Eu acho que tem que fazer mesmo. Porque o Flamengo agora vai disputar títulos por 10 anos, pelo menos. Chegando em finais de Libertadores, de Copa do Brasil, é estádio lotado o tempo todo, o que quer dizer dinheiro. Você acha que essa hegemonia de Flamengo e Palmeiras dura muitos anos, pelo que a gente vê da organização dos dois clubes? Então, você tem que botar o Atlético Mineiro também, né? Temporada passada. De hegemonia não. Não, temporada passada. Tá bom, mas na temporada passada o Atlético quem fica tava. sem ganhar Palmeiras título, e Flamengo olha bem, mano. temporada passada. Não, Quem fica não dá sem pra ganhar comparar o título, Atlético ainda. quem fica sem ganhar título é o Flamengo, temporada passada. Sim. Nenhum. Esse ano já é o Atlético. Lógico, o estadual, né? Você fala assim, o Copa do Brasil, Libertadores... Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. É, Os três principais. Os três grandões. Ficou de fora do Atlético Mineiro. O Palmeiras, provavelmente, favoritíssimo a ganhar o Campeonato Nacional, termina a temporada em alta, ganhou o Campeonato Nacional. Sim. Né? E o Atlético, a temporada foi ruim. Vai começar tudo de novo o ano que vem. Provavelmente vai estar tudo de novo. Já começa a disputar título no começo de temporada. Flamengo ganhando Copa do Brasil, ganhando a Libertadores. Vai ter logo, já começa a temporada com essa Supercopa e a outra Copa que tem, né? A Recopa. Já começa já em cima de título. Contando com o título. E a organização, né, Pilhado? O clube que fatura... se eu pegasse o Flamengo na época que eu falei, finge que paga, finge que joga. O pessoal ia querer jogar lá porque era o Flamengo. Mas não tinha organização de hoje, todo mundo sabe que o Flamengo fatura 1 bilhão. Você acha que o Vidal não forçou? Que negócio de botar camisa, não sei o quê. O Davi Luiz, o Flamengo traz um Davi Luiz. O Davi Luiz poderia estar jogando ainda. Por exemplo, se ele quisesse botar com o Benfica, jogando Liga dos Campeões. Se ele quisesse entrar na Europa, estaria. O Felipe Luiz não, já tem 37 anos. Você pega ali o Arrascaeta, o Flamengo consegue segurar, comprar ele do Cruzeiro.
Ele poderia ter ido pro mundo árabe. O Pedro. Everton Ribeiro teve proposta do mundo Pra árabe. sair, então o Flamengo ainda tem esse dinheiro. E eu fico feliz assim quando clubes brasileiros não pedem jogador pra Le Mans, Rio Ave. O Ferrari. Os clubes brasileiros, principalmente esses três aí. O Atlético tem uma filosofia diferente do Palmeiras e do Flamengo, que é jogadores mais veteranos rodados. E o Flamengo tem a filosofia o quê? Os jogadores novos vendem e mantém as estrelas para conquistar título. O Vamp, agora se o Palmeiras Flamengo... já compra jogadores novos esperando que lá na frente dê esse fruto, né? E se o Flamengo do teu tempo fosse o Flamengo como o de hoje, aí você ia jogar de verdade? Aí eu tava com aquela 5 lá até hoje. Aí eu tava 10 anos lá. Mas é uma coisa que virou comum, assim, que era muito raro, e isso tem a ver com a organização desses times, com grana, né? O caso do Atlético, ele tem os investidores dele. Era muito raro um time ganhar 3 nunca aconteceu, as 3 ninguém ganhou ainda. Mas era muito raro um time ganhar 2 no mesmo ano dessas 3 competições. Sim. Acho que o Cruzeiro conseguiu lá em 2003 ali, o Brasileiro e a Copa do Brasil. Aquele ano ele nem jogou a Libertadores, né? Ele ganhou o Mineiro. Mas ele nem estava na Libertadores aquele ano, o time do Luxemburgo. E depois disso, acho que só esses mais recentes mesmo. O Flamengo em 19 ganhou o Libertadores e o Brasileiro. Depois o Palmeiras em 20, Copa do Brasil e o Libertadores. O Galo Brasileiro e Copa do Brasil. E agora o Flamengo tem essa possibilidade de ganhar 2 Copas de novo. Então virou algo comum, era algo raríssimo, assim, que ninguém... Era um feito enorme se você conseguisse vencer 2 das 3 competições. Agora você vê que tem times que são muito dominantes mesmo. E uma coisa puxa a outra. O sucesso numa temporada... Com sucesso numa temporada, na temporada seguinte o clube larga na frente. Por quê? Premiação. Dinheiro. Aí o clube já bem estruturado como o Flamengo, que fatura, como disse o Vamp, 1 bilhão. Aí você já tem um desempenho esportivo. Participa da Libertadores todo ano. Participa da Libertadores todo ano. Tem dinheiro. Aí começa a atrair a atenção de jogadores que de repente estão no exterior e falam, peraí, pô, eu vou pro Flamengo. Né? Comprou um goleiro agora, precisava de um goleiro. Tirou o goleiro, tirou o Santos. Quanto é? 3 milhões de euros? Toma. Comprou. Foi mais do que 3 milhões de euros. 3 milhões de euros. 3 milhões de euros. Né? Manter um Gabigol. Que teve sondagem. E é muito bom o Santos, né, cara? O Vamp, ele é frio. O Santos, ele é frio. Ele não fica fazendo pose. Hoje mesmo, o Luciano teve uma chance que estava em impedimento, mas você vê que ele sai tranquilo, fechando o ângulo do Luciano. É um goleiro que traz segurança hoje pro Flamengo. É um ótimo goleiro. É que ninguém mais fala da cozinha do Flamengo, né? Não fala. Não, que é o que eu te falo. A gente fala muito do ataque, mas a defesa hoje do Flamengo evoluiu muito. Essa defesa ganha o campeonato. Você tem os números aí, defensivos, né? São 8 gols sofridos em 18 jogos. Não. Eu tenho os números do Davi Luiz com o Léo Pereira juntos. Quem é a dupla titular do Flamengo? São 18 hoje, jogos. com 8 gols sofridos. O principal. São 18 jogos. 10 sem sofrer gols. 8 gols sofridos no total. E eles nunca perderam. Eles nunca perderam. 10 gols sem sofrer gols, 8 sofrendo. Isso significa que o Flamengo não levou mais de um gol por jogo. A defesa ganha campeonato. Os números cravados. 18 jogos, 13 vitórias e 5 empates. Nunca perdeu o Flamengo com o Davi Luiz e Léo Pereira juntos. 8 gols sofridos, 10 jogos sem sofrer gol. Então, é um gol... quando perdeu, não sofreu mais que um gol por jogo. Né? E depois tem uma outra vantagem, né? Vocês estão falando... E os zagueiros estão no banco, é tudo bom também. Tudo bom. Então, Fabrício Bruno tá jogando muito. Bruno tá jogando muito. O Pablo ainda não emplacou ainda no Flamengo, não. É bom, muito bom. E o Rodrigo Caio se recuperando também, né? Aí que vem a história de um ano pro outro. Então acaba uma temporada vitoriosa ou não, mas enfim, a base tá lá. Você não vai ter que, no ano seguinte, sair pro mercado para contratar 3, 4 caras. Mas, no máximo, repor alguma saída, aumentar um pouquinho, às vezes, o elenco, o banco e tal. Então, essa é uma outra vantagem importante. Quer dizer, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, eles não têm que ir pro mercado contratar muita gente. Não, e isso eles têm que fazer manutenção. Os outros têm que se virar. E isso tem que se valorizar. A gente critica quando tem que criticar a diretoria do Flamengo. Agora, parece que essa diretoria do Flamengo, ela aprendeu a contratar, né? Porque a diretoria do Flamengo, ela perde jogador numa posição, ela repõe. Ela não fica contratando como aconteceu com o Corinthians, que a gente critica tanto. Contrata vários de nome da mesma posição. Não. Ela é pontual. Tô precisando de lateral. Vai, Varela. Tô precisando de lateral esquerdo. Precisa jogar, Ayrton né? Lucas. Varela precisa jogar. Sim, mas o que eu digo é que ele contrata pela posição. Como vai jogar? É o avião, não vai deixar mais ninguém. Hoje nem chama no Campeonato Brasileiro. Agora,
É isso que eu falei, mas agora Renato, volante. Saiu o Ilharão, saiu o Andrés Pereira, vem Vidal. É hora de você botar, pra você... É uma diretoria que ela contrata. Cara, né? Ela não contrata só por nome, ela faz elenco. Por exemplo, eu acho que tem que se valorizar. Por exemplo, aí isso é interessante, mas ela falou, ó, agora é hora de botar o Pulgar, pagar confiança, o Varela, os caras que foram contratados. Coisa que o Palmeiras ainda não pode fazer com os que chegaram. Até porque os do Flamengo que chegaram são melhores do que os que chegaram no Palmeiras. E o Flamengo já está em 2 finais. O Palmeiras, vamos supor, que o Palmeiras fala assim, vou fazer uma opção agora, eu vou botar os que chegaram e vamos dar um descanso pro Dudu, pro Rony e pro Scarpa, para ver se ganha o Campeonato Nacional, voltando 14 rodadas. Faz isso não. Não dá agora. Não dá para fazer isso. Não dá. Agora, o que o Flamengo já dá. O que o Palmeiras vai ter que fazer, certamente, é usar o Campeonato Paulista e nem tanto para usar esses caras, mas aí começar a testar, por exemplo, o Hendrick, Giovani, que entraram um pouco. Porque esses caras, sim, são as grandes apostas, exatamente. Ó, a gente vai chamar aí o Rodrigo Viga também, né, Viga, para falar sobre essa situação e logo depois a gente vai escutar a coletiva do Dorival Júnior, porque o Dorival Júnior, ele já tá falando, a gente tá com tudo gravado para trazer aqui as palavras do treinador do Flamengo, Rodrigo Viga, direto do Maracanã, Viga. Valeu, Pilhado. Eu só queria fazer uma ponderação com relação a essa história dos papatítulos do futebol brasileiro, né? Nós tivemos um ponto fora da curva, que foi o Atlético Mineiro no ano passado, ainda não está nesse oligopólio do futebol brasileiro, mas está muito polarizada ainda entre Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, e um detalhe envolvendo o Atlético do Paraná, que está se organizando. Agora, sinceramente, honestamente, não vejo vantagem para o futebol brasileiro do tamanho que é o território nacional oligopolizar o futebol nacional em 3 ou 4 times. Acho que isso lá na frente vai ter um preço para o futebol nacional. O Flamengo tem um time estelar, mas tem peças internacionais também. Tem outros jogadores que não vão ser eventualmente aproveitados pela seleção brasileira, seja pela categoria, seja pela opção do treinador, seja até pela questão da idade mais avançada dos atletas. Então, acho que, e fico torcendo para que não haja essa concentração, não haja uma europeização do futebol nacional, porque a Espanha, com todo respeito, é desse tamaninho, certo? Futebol francês ainda tentando se formar. Quem tem aí mais opções no cardápio, ainda assim, um hall de times pequeno para conquistar o título, é o futebol inglês. O futebol italiano ficou meio que parado no passado. Então, não vejo vantagem, sinceramente, honestamente, para essa oligopolização do futebol nacional e muito menos para o monopólio do futebol brasileiro junto à América do Sul, porque acho que se você não tem competição, se você não tem competidores, se você não tem concorrência, se você não tem com quem rivalizar, com quem duelar, a tendência é que você acabe apresentando alguma fragilidade, mas mesmo assim você vai ser superior ao seu adversário, ao seu vizinho, porque você tem mais dinheiro, talvez um pouco mais de organização, mas não significa dizer que você é muito melhor do que os demais não, viu, Pilhado? Ô, Viga, só uma pergunta então rápida, porque eu e o Vamp, a gente viveu para ver isso, e a gente queria perguntar de novo. Então você é a favor do Rodinei na seleção brasileira? Lógico, porque, afinal de contas, e fazendo a meia-culpa mais uma vez, pode retropolar, pode rebobinar aí, né, Pereira, como se dizia antigamente. Eu fui um dos críticos e dizia que o Rodinei era o cara do tantã da alegria, era isso tudo. Mas agora, l'avion, literalmente, está um Concorde, né? Está voando. Agora, pela convocação do Tite, você vê que nitidamente ele não tem lateral direito. Ele mandou lá, acho que foi o Fábio Massaredian para o México para ver de perto, em loco, a situação do Daniel Alves, que vai fazer 40 anos de idade. Aí descobriu que o Daniel Alves está se recuperando de lesão, que está com problema físico, enfim. Ele vai carregar esse problema até a Copa do Mundo. Se é que ele não vai convocar um lateral direito só e usar o Ibanez, acho que não, mas provavelmente o Militão ali improvisado naquela posição. Eu acho uma temeridade sair para uma Copa do Mundo apenas com um lateral direito. Portanto, faço novamente aqui a minha meia-culpa e digo que pelo que está voando, decolando e jogando o Rodinei, ele merecia pelo menos um teste na seleção brasileira. Não acho que ele vai para a Copa do Mundo. Se não foi convocado para jogos contra Gana e Tunísia, não dá para você vislumbrar o nosso nobre Rodinei na Copa do Mundo do Catar. Agora, era merecedor, sim, de uma chance, uma oportunidade, como eu já reivindiquei também a presença do Scarpa, já reivindiquei a presença do Rafael Veiga, do Hulk, pelo momento vivido por esses atletas. Agora, daí a ratificar
uma posição na seleção brasileira, são outros 500. Agora, não dá para ficar esperando saber se o Daniel Alves, com 40 anos de idade, vai ter condição ou não vai ter condição, se vai jogar, se não vai jogar, se está lesionado ou se não está lesionado. Há uma deficiência clara do futebol brasileiro na produção de alas, tanto pela direita quanto pela esquerda. Tanto que vamos ter que aturar Danilo, Alexandro e companhia na Copa do Mundo do Catar, que já está chegando. E continuo dizendo, Pilhato, só para fechar, faremos turismo lá no Catar, viu? Ó, eu mandei até uma fotinho pro Bruno Prado, da carinha que ele da carinha que ele tava quando o Viga tava falando isso. Você concorda, Bruno Prado, com o Rodinei na seleção brasileira? Não. Agora, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aqui na bancada. Pros Claro quatro aqui, que eu só eu e o Viga tá do mesmo lado. Sim. O Militão... Não, mas eu não acho absurdo. Peraí, Mas eu não tá levaria bom. pra seleção ainda o não. Militão, Eu acho absurdo. o Militão e o Marquinhos jogam mais do que o Rodinei de lateral? O Militão sim, o Marquinhos não. E o Ibanes não joga, a gente já falou isso aqui, no Canelada, do lado direito. O Militão de lateral direito e o Marquinhos joga mais que o Rodinei? Você não precisa jogar com o lateral direito convencional. Você pode ter esses E outra conversa mole desse tipo. Não, é que eu jogo com dois pontos aqui e tal. O lateral tem que vir primeiro por trás. Eu sempre aprendi que ultrapassagem, overlap, seja lá como for. Overlap, bonito. É ultrapassagem, depois vem overlap, Sim. né? Aí o cara chega e marca o Rafinha ou o Antony. Não vai andar. Colou ali. Como é que você vai ter jogada de fundo? Sabe quando você tem jogada de fundo? Quando esses caras estão marcados e o lateral faz ultrapassagem. Foi assim com o Jorginho, foi assim com o Leandro. Os grandes laterais, Cafu. Não. Só vai ter aquela jogada. Então o cara que é bom no apoio, eu não posso ser bom nisso porque o treinador tem umas ideias que não combinam. Não é nada disso. Você tem que pegar os melhores da posição e levar. Não, eu só acho que até deu rolo com o Mauro Betti, né, Bruno Prado? Que tem um certo preconceito com o Rodinei. Quem? Todos da imprensa, todos. Eu não acho, não. Eu não acho que ele, pra mim, eu não acho que ele tem que ir pra seleção. Não acho. Agora, falariam muito mais se fosse outro lateral que estivesse na fase dele. É porque ele é o brincalhão, é porque ele é o engraçado, ele é o cara das redes sociais. Que não é confiável. Mas por que ele não é confiável no atual momento? Ele tá há 15 jogos jogando bem. É o Daniel Alves. Gente, o Rodinei tá no Flamengo desde 2016. Seleção brasileira tem dois caras dos últimos anos aí. Lá pra trás sempre foi Cafu e Roberto Carlos, né? Durante anos ficaram, né? Sim. E depois você teve dois caras na beirada da seleção que o Marcelo, depois da Copa do Mundo, não foi mais chamado. A última. O Marcelo e o Daniel Alves marcava quem na vida? Quem? Nunca foi mais. Nunca. Era uma mãe os dois. Eu até com o meu peso, se eu desse uma tapa em cima de um dos dois, eu passava. Agora, eles pra apoiar não tinha igual. Gente, Por esse isso que o Real Madrid ganha 5 títulos. O Daniel Alves era o melhor amigo do Messi, passava a bola. O Daniel Alves nunca marcou ninguém. Sempre foi pro apoio. E o Marcelo também. E foram os dois laterais de seleção a vida toda, por anos. Tanto que todo mundo fala, o jogo contra a Bélgica, o Marcelo não joga um jogo antes. Joga ele voltou com aí ele volta e fica aquela baba nas duas beiradas. Talvez seja isso que o Tite não queira repetir agora. O segundo gol sai em cima dele, inclusive. O gol do De Bruyne sai em cima dele. Esse delírio aí de Rodinei na seleção só existe porque o Brasil tem a pior safra de laterais da sua história. Sim, desde que começa a jogar com linha de 4 defensiva na Copa de 54 até hoje. Mas que seja por isso, Bernardo. Mas tem uma safra que é carente. Que não tem gente, lateral direito. Olha só, Bernardo, você levaria aqui. É obrigado, vamos supor aqui, ó. Copa do Mundo é obrigado a levar 2 por posição. 2 por posição, nada de improvisar. Também acho. Você levaria quem pro Danilo e quem seria a segunda opção? Tem vários na frente do Rodinei, cara. Tem vários. Mas que resposta horrorosa. Tem vários. Tá bom, vou fala então o nome. Vou citar 4. Marcos Rocha, Fagner. Marcos Rocha. Calma aí, Marcos Rocha e Fagner estão num momento melhor que o do Rodinei. Mas eles são melhores. Eles são melhores. Sim, eles são melhores, Bruno, mas eles não estão. Se eu tivesse só 2 opções, Rodinei ou Daniel Alves aos 40. Daniel Alves. Ah, não, aí para. Daniel Alves. Aí para. Sim. O Daniel Alves hoje joga melhor que o Rodinei? O Daniel Alves. Numa Copa do Mundo. O Rodinei, ele tá jogando bem há 2 meses. Ele é um jogo. O nível dele não é nível de seleção. Mas o Daniel Alves com 38 tem nível de Copa do Mundo?
Não, mas entre ele e o Rodinei é ele. Óbvio. Então, entre ele, o Rodinei e o Daniel. Isso credencia, então, que Felipe Coutinho tem que ser titular da seleção. Literalmente. Porque ele é melhor do que Paquetá, do que os meia tudo. Eu Mas não levaria o tá no Everton momento Ribeiro. melhor que os caras. Não, eu levaria. ele tem mais qualidade. Eu levaria o Everton Ribeiro. Assim, eu Não, acho, você tá acho o entendendo? Coutinho melhor Mas que o o Everton Paquetá. Ribeiro é um jogador Mas a dis- comprovadamente de mas seleção o Paquetá brasileira. tem bola pra jogar na seleção. Faz O literalmente Rodinei 2 não. meses. Faz 2 meses e 2 dias que o Rodinei cometeu aquela pichotada contra o Corinthians na Neoquímica Arena, aquele gol. Mas isso é contra. uma palhaçada. Isso é o cara tá palhaçada. jogando bem há 15 jogos. Você Não, pega tudo bem. o único que ele fez um gol Mas isso contra. credencia a seleção, Pilhado? Isso credencia a seleção 2 brasileira? meses. Cara, é o que o Jogador- Vampeta fala. O Zé Carlos jogou É o 6 que- meses, é o que o bem. Vampeta Foi pra fala. seleção. Todo Ele mundo não uma pode hora nem vai ouvir errar. falar o nome Todo do mundo Zé, uma hora vai hein, errar. cara? Só o Rodinei não pode errar. Não, mas Todo mundo uma hora Não, vai mas errar. ele erra com frequência. Mas a questão é que... Nos últimos jogos, não. A questão é que o jogador que tá desde 2016 no Flamengo, e assim, ele é ok, ele joga, tanto que ele tá lá no Flamengo, ele serve pra jogar aqui, teve um momento melhor, pior, jogou no Inter, foi titular, mas ele tá jogando num nível um pouco melhor há 2 meses, então isso, assim, ele nunca teve bola pra jogar na seleção, nunca ninguém cogitou essa Ele nunca teve bola ideia. pra ser titular do Flamengo. Ele tem bola pra ser titular do Flamengo faz 2 meses. Ele nunca teve bola. Quando de Rodinei. 2016 até hoje alguém olhou e falou, gente, não, Rodinei é o titular do Flamengo. Tem posições que você tem que ter os caras mais inteligentes. Por exemplo, o setor de meio campo, que é o cérebro, até a música do Skank que fala, o meio campo é o lugar dos craques que vai levando o time todo pro ataque. Eu sempre aprendi que tinha que ter um zagueiro inteligente e um burro pra acertar o pau. Os laterais nunca tinham que ser muito inteligentes, era ter força pra apoiar. Atacantes não, tudo inteligente. Você vê que o Brasil sempre foi questionado em goleiros. Hoje temos 2 goleiros que... Goleiro é que não falta... Né? Todo mundo questionava. O futebol brasileiro não tem goleiros bons. Hoje tem a rodo. A rodo. Se o Tite fechar o olho assim e falar que ele levar esses 3 aqui, tem mais de 6 que ele pode levar pra Copa. Mas lateral São muito não bons. tem. Hoje não tem lateral. Sempre teve lateral. Os laterais nunca precisou ser muito inteligente. É por isso que vai pra beirada do campo, porque tem que correr. Sabe por que o cara é zagueiro na vida? Porque é ruim. Que isso, cara? Quando vai brincar, sabe por que o cara é goleiro? Porque ele é ruim. Vai pro gol, vai ficar lá no gol. Aí ele aprende a pegar, porque ele é ruim na linha. O lateral direito, a gente fala logo assim, vai pra beirada. O zagueiro é porque a gente fala, isso aqui é bom que dá porrada. Bota aí, pô, vai lá, pega o pilhado. Aí quando você tem um zagueiro mais clássico, porque o Davi Luiz se destaca tanto, o Davi Luiz, o Marquinhos, o Thiago Silva, passe bom, elegância jogando, né? E sempre teve zagueiro ruim. O zagueiro é uma pra dar porrada e outra pra segurar. Só que a seleção brasileira você junta nata. Tudo que é de melhor tem que estar lá. Tem que estar lá. Sempre teve um volante, perna de pau, e o outro que sai pro jogo. Os 2 meia não. E Vampeta era o quê, hein? Hã? Você era que se qualifica, se autoqualifica, e você era do bom ou você era perna de pau? Só já que você tá qualificando aí, vai. Eu? Só pegar meu currículo, Viga, lá você vai ver. É isso! Ver quantos títulos nacionais, quantas finais, porque eu já conquistei com a seleção, quantos jogos com a seleção. Os clubes que Agora eu fui que eu não deu certo. Os Os clubes que eu fui que não deu certo, mas pergunta como é que se chega nesses clubes. Só se chega porque joga. E aí tu não deu certo. Não, você acha que eu dei certo em tudo que é lugar? Principalmente em relacionamento. Calma, segura. Quando você chegou ao Corinthians, você conta uma história que é Mas interessante. short no que jogo já você- é amor. o Luxemburgo queria te usar de lateral, aí você falou pra quando ele, eu vi o meio pô, os campo- volantes é Romeu, Gilmar e Marcelinho Paulista. Eu digo que é autopela esses caras tudo aí, rapaz. Eu tava na Holanda. Na Holanda eu fui pra beirada porque, ó, tinha Que que era jogar. fraco, Não, porque eu tinha que jogar. Tinha que me botar. Eu não podia jogar no lugar dos 2 volantes da seleção, que eram os volantes titulares, Felipe Cocu e Vimionque. Você tem ideia que Edgar Davids e Zeidorf era banco dos caras na seleção. O Felipe Cocu. E do Ionque, que era o melhor amigo do Beckham. E eu arrebentando, me bota em algum lugar, me botaram de lateral.